coisas mais legais de Bluey são as histórias e teorias relacionadas ao desenho. E você sabia que ao longo das 3 temporadas, várias teorias criadas há muito tempo pelos fãs se provaram a mais pura verdade? E a mais recente era de que Bluey e Mackenzie iriam se casar. E pra falar a verdade, apesar da gente ter essa teoria desde o episódio Morceguinha, a verdade é que o primeiro profeta que anunciou o matrimônio dos dois personagens foi ninguém menos que o pequeno Winton, no episódio Barcos e Latidos. What is it? Ooh, Bluey's gonna marry Mackenzie. No, she's not. E depois a mesma profecia acabou sendo reforçada pela Calypso, que pelo que vemos no desenho pode até mesmo ter alguns poderes mágicos, sendo que ao contar a história dos barquinhos, na verdade a professora estava predizendo como vai ser o futuro dos dois. E se você ficar atento vai ver que no final os barquinhos se tocam, como se fosse um beijo. Para muitos esse era o principal símbolo de que no futuro os personagens estariam juntos e casados. E no final a gente vê que é tudo realidade, já que o pequeno cachorrinho que tá prestes a caçar seu próprio avô é praticamente uma cópia do Mackenzie pequeno, tendo até mesmo a orelha dobrada como ele. Só que em vez de preto, o filhote herdou as cores das manchas roxas da mamãe, que é da espécie Blue Heeler, deixando claro que em algum momento no futuro, é fato que os dois pequenos amigos vão finalmente se casar e formar sua família juntos, como todos nós, menos os fãs do Jean-Luc, esperavam. Ou seja, essa foi uma teoria que se tornou a mais pura realidade em Bluey. Tá preparado para mais? Outra teoria que se provou realidade envolve o mais antigo patriarca da família, Vovô Bob. Fomos apresentados ao personagem na primeira temporada, onde o vimos ao lado da sua esposa realizando uma performance de dança. E depois disso ele simplesmente desapareceu. E aí a gente só viu ele de novo nos flashbacks do Bandit no episódio Conto de Fadas, ao relembrar a sua infância ao lado dos seus irmãos. Por esse motivo, muitos chegaram a considerar que ele tinha até mesmo falecido. Só que o desenho não abordaria o assunto por ser muito delicado. Mas uma outra teoria sempre seguiu a linha de que ele estava vivo, baseado principalmente na cena que acontece no episódio O Quarto, quando vemos a inocente Bingo realizando antes de dormir uma prece pelo seu avô, onde quer que ele estivesse. Good night, Missy. Good night, Leela. Good night, Grandpa Bob, wherever you are. O que comprova que ele estava vivo, só que em um local diferente. E de fato essa era a verdade, já que em O Sinal, na festa de casamento do tio Zé, ele está presente. Afinal, era o matrimônio de um dos seus filhos e ele não poderia perder. Essa é uma das teorias que muita gente estava torcendo para acontecer, principalmente depois que o episódio de 28 minutos foi anunciado. Na verdade, muito antes disso, alguns fãs mais entusiasmados já começaram a criar imagens de como seria o casamento. E finalmente, quando o episódio A Placa foi lançado, tivemos como evento principal o casamento e tudo o que aconteceu antes, durante e depois, o que acabou contribuindo para que o Bandit finalmente decidisse jogar a placa de vende-se fora e a família Heeler permanecesse na sua boa e velha casa por muitos e muitos anos. E para deixar confuso quem vem direto pros comentários antes de assistir o vídeo, vamos fazer uma brincadeira. Comenta aqui embaixo o hashtag surpresa. E o mais engraçado é que tudo isso tem total relação com uma outra teoria que também acabou se provando verdade. Os fãs mais assíduos do desenho notaram que no episódio Vareta de Pássaro, o pai das garotas passou a maior parte do tempo extremamente pensativo e totalmente distante da família. Naquele momento, muitos começaram a especular o que teria feito o pai da cachorrinha azul ficar daquela forma. Foi então que uma teoria de que a família Heeler estaria com problemas surgiu, e a maior possibilidade sempre foi com algo relacionado ao trabalho. E com o decorrer da temporada ficou claro, principalmente quando a gente assiste ao episódio Sexto Fantasma, que o motivo disso realmente seria a partida da família para sempre de Brisbane. E quem sabe até mesmo da Austrália. O mais interessante é que a gente nem imaginava, mas tudo isso se iniciou no episódio Missão Curry, onde vemos o paizão das garotas passar 6 semanas em uma viagem de trabalho. A gente acredita que ela ajudou o arqueólogo a localizar os ossos do primeiro cachorro que andou sobre 2 patas e também acabou gerando a proposta de trabalho que ele aceitou e o fez decidir vender a casa da família. Então quem disse que Bandit teria problemas para resolver?
nunca imaginou que teria um final tão emocionante como aquele. Agora vamos falar da teoria mais antiga dos fãs da Bluey que se provou verdadeira muito antes do fim da terceira temporada. Tudo começou com o episódio A Apresentação, em que vemos o balão que representava a primeira gravidez da Tilly estourando e isso ser seguido de um silêncio estranho. Nesse momento, Bandit colocou a sua mão sobre ela e ficou claro que aquele era um assunto sensível, indicando que na verdade a Bluey não foi o primeiro bebê Healer, mas sim o segundo. Isso porque o casal teria concebido um primeiro filhote, mas ela teve um aborto espontâneo e ele teria falecido. A comprovação definitiva de toda essa teoria aconteceu no episódio Chuva, quando a protagonista da série, no final ao lado da sua mãe, assistem juntas a formação de um arco-íris duplo, comprovando que a Bluey de fato foi um bebê arco-íris, que são aqueles bebês que nascem depois de um casal ter dificuldades em ter o primeiro filho. Então essa é mais uma teoria que foi 100% comprovada ao longo da série. No episódio Macacões, Tia Beth aparece depois de passar 4 anos sem visitar a irmã mais nova. E no decorrer do desenho a gente descobre quando a Bingo se afasta da tia, que na verdade o maior sonho dela seria ser mãe, mas ela não conseguia por algum motivo de saúde desconhecido. Desde então surgiu uma teoria que afirmava que isso aconteceria provavelmente ao final da terceira temporada, o que se provou a mais pura realidade, em que ela conseguiria ter o seu tão sonhado bebê, e que a gente vai descobrir mais na 4ª temporada. Vamos falar de uma teoria que existia desde o início da série, que afirmava que o desenho traria o tema dos problemas para engravidar à tona. Isso porque pouca gente sabe, mas no mundo real, tanto a espécie Blue Healer como Red Healer têm dificuldade em ter filhotes. Então, como a gente comentou, fica claro que as fêmeas da família têm um problema de fertilidade e gravidez. E uma teoria indicava que não só Tilly e Brandy sofrem desse problema. Em surpresa, a gente vê que a Bingo brinca de ser mãe e ela tem nada menos que 4 filhotes, que indica que ela tem uma grande vontade de ser mamãe. E ao final, a gente vê que a Bluey tem filho, mas a Bingo, ao que tudo indica, ainda não, reforçando ainda mais essa teoria de que parece ser genética a dificuldade em ter bebês. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que tá gostando do vídeo. Eu acho que a gente merece a sua inscrição. A gente viu ao longo de vários episódios que o pai do Winton teve encontros amorosos no parque, além de namoradas com quem ele tomou sorvete, e até mesmo ele já esteve no aeroporto esperando alguém muito importante. E no episódio em que a família Healer vai até o supermercado, a gente o vê passando com o Winton e segurando 2 cachorros quentes, um pra ele e outro pra outra pessoa, que seria a sua futura amada. E um pouco depois, em um dos livros ilustrados da Bluey, a gente vê ele entregando o lanche pra ninguém menos que a mãe dos Terriers. E ao final do episódio A Placa, a gente vê o casal indo morar juntos, tanto que o Cornelius bota a sua casa à venda, que é o que acaba, na verdade, salvando a família Healer no final, comprovando que ele passou todo esse tempo guardando, entre aspas, um cachorro quente para dar à mulher da sua vida. Agora, uma teoria que surgiu durante o episódio Chamada de Vídeo, quando a pequena priminha da Bluey e da Bingo acaba invadindo o banheiro da casa. Logo depois disso, a gente vê que os dois começam a discutir sobre a forma de tomar conta das crianças, e a teoria de que o casal tem problemas se confirmou enfim no episódio A Placa, em que notamos os dois em vários momentos discutindo, tanto dentro da casa dos Healers enquanto organizavam o casamento, assim como depois que o Stripe acaba pegando o buquê de flores também. E depois disso surgiu uma nova possibilidade. Essa ainda não se confirmou, de que o casal pode se divorciar em algum momento no futuro. Vamos ter que aguardar. E agora a teoria final que poucos perceberam que se concretizou, mas a gente notou. Muitos sempre teorizaram que Zé e Frisky teriam um bebê. E se você não percebeu, quando Tilly e a amiga de infância estão sozinhas na escada da casa, a mãe da Bluey diz que não consegue acreditar. Não fica explícito, mas a gente entende que a cunhada do Bandit está contando pra amiga que tá esperando um filhote do Zé, confirmando assim mais uma teoria em Bluey. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!